É impossível falar da música latino-americana sem mencionar Sandro, um nome que ressoa com a força de uma lenda. Mas, o que há por trás do ícone que revolucionou a balada romântica e o rock em espanhol? Sandro não foi apenas um pioneiro musical. Sua vida foi marcada por momentos inesperados, desafios avassaladores e um carisma que atravessou gerações. Desde seu começo humilde em um bairro operário de Buenos Aires até sua ascensão aos palcos internacionais, Sandro se tornou um fenômeno cultural, quebrando barreiras e se conectando com seu público de uma maneira que poucos artistas conseguem. Esta é a história de um homem que viveu para emocionar, inspirar e deixar um legado eterno. Infância e adolescência de Sandro. Roberto Sanches, conhecido artisticamente como Sandro, nasceu em 19 de agosto de 1945 em Buenos Aires, Argentina. Embora sua chegada ao mundo tenha sido na capital, sua infância aconteceu em Valentim Alsina, um bairro operário de Lanús. Esse ambiente, caracterizado por ruas estreitas, fábrica e uma forte comunidade trabalhadora, marcou profundamente sua visão de vida. Como filho único de Vicente Sanches e Irmani Ocampo, Roberto cresceu sob a influência de uma família que lhe ensinou valores de esforço e perseverança. Desde muito jovem, Roberto mostrou um interesse natural pela música, embora seu talento ainda não fosse reconhecido. Na adolescência, sua conexão com a música ganhou forma quando ele descobriu o rock and roll, um gênero que começava a ressoar na América Latina. Foi Elvis Presley, com sua energia eletrizante e seu estilo inovador, quem capturou a imaginação de Roberto. O impacto de Elvis foi tão profundo que Roberto começou a imitar seus movimentos e a decorar suas músicas. Essa descoberta foi mais do que uma simples admiração, se tornou uma inspiração que o acompanharia por toda a vida. A situação econômica da família Sanches era modesta. Isso fez com que Roberto assumisse responsabilidades desde muito jovem. Ajudava seu pai a entregar vinho e trabalhava como entregador em um açougue. Esses empregos o aproximaram das realidades da vida cotidiana, dando-lhe uma perspectiva única que mais tarde influenciaria a autenticidade de suas interpretações. No entanto, seu interesse pela música continuava crescendo. No seu tempo livre, ele praticava com um violão que comprou a prestações. Um instrumento que simbolizava a sua determinação em perseguir seus sonhos. Quando tinha 14 anos, Roberto participou de um evento escolar em Valentim Alsina. Lá, ele interpretou uma versão de On Dog, de Elvis Presley. A apresentação causou tanto alvoroço entre seus colegas que ele foi apelidado de Elvis Criolo. Esse evento, embora pequeno em escala, marcou o início de seu caminho como artista e sua capacidade de impactar aqueles que o ouviam. Durante sua adolescência, Roberto começou a participar de concursos locais de talentos e serenatas no seu bairro, acompanhado por Henrique Irigoitia, um amigo guitarrista. Essas experiências o ensinaram a se conectar com o público, a entender a importância do espetáculo e a valorizar a resposta emocional que a música podia gerar. Esse período foi crucial para moldar seu caráter artístico e sua perseverança, duas qualidades que definiriam sua carreira futura. A transição de Valentim Alsina para os palcos maiores da Argentina parecia, naquele momento, um sonho distante. No entanto, as raízes humildes de Roberto lhe deram a força para enfrentar os desafios que viriam. Cada passo que ele deu, desde os dias em que entregava vinho até as noites em que praticava seu violão. Isso o preparou para se tornar Sandro, o ídolo que marcaria gerações inteiras. Inícios musicais. A paixão de Roberto Sanches pela música não demorou a se tornar uma força imparável durante sua juventude. Nos primeiros anos da década de 1960, esse jovem, que ainda era conhecido pelo seu nome de nascimento, começou a explorar ativamente seu talento. Foi em Valentim Alsina que ele começou a se destacar como intérprete em pequenos eventos locais, mostrando uma notável afinidade pelo bolero e pelo rock and roll. No entanto, sua verdadeira incursão no mundo musical começou com a formação de grupos que lhe permitiram dar seus primeiros passos no palco. O Trio Azul foi uma das primeiras tentativas sérias de Roberto para se introduzir no ambiente artístico. Esse grupo, formado por ele e dois amigos próximos, se concentrava em interpretar canções românticas que já ressoavam no público. Embora o Trio Azul tenha tido um impacto limitado, serviu como uma escola para Roberto aperfeiçoar sua técnica vocal e ganhar confiança no palco.
Mais tarde, essa formação evoluiu para os Caniches de Oklahoma, uma banda que apostava no incipiente movimento do rock and roll em espanhol. Um momento decisivo nessa fase foi a gravação de seu primeiro single, intitulado Comendo Rosquitas Quentes na Ponte Alsina. Essa canção, que combinava humor com o estilo roqueiro da época, marcou sua estreia profissional na indústria da música. Embora a gravação não tenha sido um sucesso comercial estrondoso, se tornou um pequeno hino entre os jovens do seu bairro. Mais importante ainda, esse primeiro passo consolidou a visão de Roberto de que a música não era apenas um hobby, mas uma verdadeira vocação. A Ponte Alsina, mencionada no título, não era apenas um lugar real, mas também um símbolo do bairro onde Roberto cresceu. Segundo algumas versões, a inspiração para o título surgiu durante uma conversa improvisada com seus companheiros de banda, enquanto passavam tempo perto da ponte. Um lugar emblemático em suas vidas. Durante as apresentações dos Caniches de Oklahoma, Roberto já começava a desenvolver seu estilo inconfundível no palco. Inspirado pela energia de Elvis Presley, ele incorporou movimentos dinâmicos e um magnetismo pessoal que não passou despercebido entre o público. Suas apresentações começaram a ganhar seguidores locais e seu carisma se tornou uma marca registrada que o diferenciava de outros artistas emergentes da época. Foi também nesse período que Roberto começou a flertar com a ideia de adotar um nome artístico. Embora ele ainda não o fizesse oficialmente, alguns próximos já o chamavam de Sandro, um nome que seus pais desejavam para ele, mas que não foi permitido no seu registro de nascimento. Esse apelido começou a ganhar vida própria, representando uma faceta mais ousada e ambiciosa do jovem músico. Embora essa fase tenha sido cheia de desafios econômicos e criativos, os inícios musicais de Roberto Sanches lançaram as bases do que em breve seria uma carreira lendária. Desde as serenatas no bairro até os estúdios de gravação, cada passo que ele deu foi um ensaio para sua grande estreia nos palcos nacionais e internacionais. Transição para solista. O jovem Roberto Sanches estava pronto para deixar sua marca no mundo da música, mas algo maior o aguardava. Nos primeiros anos da década de 1960, ele tomou a decisão crucial de adotar seu nome artístico, Sandro. Essa mudança não foi apenas uma estratégia para se diferenciar, mas também um renascimento artístico que marcou o início de sua carreira solo. O nome, escolhido em homenagem a um desejo frustrado de seus pais, simbolizava o começo de uma nova etapa cheia de ambições e desafios. Com sua nova identidade, Sandro deixou para trás os pequenos palcos locais e começou a trabalhar em um estilo próprio. Em 1965, seu talento e determinação finalmente começaram a dar frutos. Gravou Rosa Rosa, uma balada que combinava elementos do rock e da música romântica. Essa canção se tornou seu primeiro grande sucesso, catapultando-o ao estrelato em toda a América Latina. Sua interpretação apaixonada e seu carisma no palco o diferenciaram de qualquer outro artista da época, consolidando-o como um pioneiro do rock em espanhol. Um fato sobre Rosa Rosa é que, segundo algumas fontes, sua inspiração veio de um momento cotidiano. O produtor de Sandro, Jorge Lopes Ruiz, mencionou que o título surgiu durante uma conversa no estúdio sobre flores e nomes simples, mas impactantes. Esse detalhe mostra como a simplicidade pode se tornar um elemento-chave do sucesso, uma característica que definiu grande parte da música de Sandro. A transição para solista não foi fácil. Sandro enfrentou críticas de setores conservadores por seu estilo provocativo e sua adoção do rock and roll, um gênero visto por alguns como uma ameaça às tradições culturais. No entanto, essas críticas só aumentaram sua popularidade entre os jovens, que o viam como uma figura que desafiava as normas estabelecidas. Suas apresentações se tornaram cada vez mais eletrizantes, cheias de energia e conexão emocional com o público. Além de sua música, sua imagem começou a evoluir. Trocou as jaquetas de couro e os jeans por trajes mais elegantes, adaptando seu estilo visual às expectativas de um público mais amplo. Essa estratégia não só ampliou seu alcance, mas também mostrou sua capacidade de se reinventar sem perder sua essência. A transição de Roberto Sanches para Sandro foi mais do que uma mudança de nome. Foi a transformação de um jovem com sonhos em um artista que marcaria gerações. Ascensão à fama internacional. Com o sucesso de Rosa Rosa e outros singles, Sandro não demorou a se tornar um fenômeno cultural.
Suas apresentações em programas de televisão, como Sábados Circulares, apresentaram ao público seu estilo único. Uma mistura de movimentos inspirados em Elvis Presley, letras românticas e um magnetismo que deixava seus espectadores sem fôlego. Em cada aparição, Sandro mostrava ser muito mais do que um cantor. Era um showman que vivia e respirava a música. Foi nessa fase que ele recebeu o apelido de Elvis Latino. Um título que celebrava suas semelhanças com o ícone americano, mas que também reconhecia sua capacidade de adaptar o rock and roll às sensibilidades latinas. No entanto, Sandro não era uma cópia. Ele era um inovador. Ele fundiu gêneros e estilos, criando algo completamente seu que ressoava profundamente em seu público. Seu carisma no palco e sua conexão com o público o levaram a se tornar o primeiro artista latino-americano em lotar o Field Forum do Madison Square Garden, em Nova York, um feito sem precedentes na época. Embora tenha sido um evento histórico, não existe uma gravação oficial do concerto. Isso levou alguns fãs a especularem sobre os detalhes exatos do show, alimentando o misticismo que envolve essa fase de sua carreira. À medida que sua fama crescia, Sandro começou a receber ofertas para se apresentar no exterior, especialmente em países da América Latina e do Caribe. Sua música, cantada em espanhol, quebrou barreiras culturais e linguísticas, tornando-se um ícone internacional. Canções como Tengo e Quiero Lenarme de Ti se tornaram hinos que transcendem o tempo. Apesar de seu sucesso, Sandro nunca perdeu de vista seus fãs. Sua conexão com o público era inigualável, e seus shows se transformaram em experiências emocionantes, cheias de gritos, lágrima e euforia. Esse nível de devoção, particularmente do seu público feminino, marcou um precedente na indústria musical latina. A ascensão de Sandro à fama internacional não só consolidou seu lugar na história da música, mas também mostrou que um artista latino podia competir e triunfar em um palco global. Ele foi um pioneiro abrindo caminho para futuras gerações de músicos latinos que buscariam emular seu sucesso e legado. Evolução do estilo musical. Evoluiu de maneira extraordinária ao longo de sua carreira, marcando uma mudança significativa que refletia tanto suas influências quanto seu crescimento artístico. No início, Sandro era um fervoroso admirador do rock and roll, um gênero que estava emergindo com força na América Latina. Inspirado por Elvis Presley, Little Richard e Jerry Lee Lewis, sua música estava impregnada de energia e rebeldia juvenil. No entanto, com o tempo, Sandro sentiu a necessidade de explorar novas direções artísticas que lhe permitissem se conectar com um público mais amplo e diverso. A mudança chegou no final da década de 1960, quando Sandro começou a incorporar elementos da balada romântica em seu repertório. Esse gênero, que combinava a emotividade do bolero com a sensibilidade pop, ressoou profundamente entre seus fãs, especialmente entre as mulheres. Canções como Porque Eu Te Amo e Penumbras marcaram essa transição, mostrando um lado mais íntimo e apaixonado de Sandro, que conquistou audiências em toda a América Latina. Sandro foi um dos primeiros artistas latinos a fundir a balada romântica com elementos do rock, criando um estilo único que muitos consideram o precursor do pop latino moderno. Sua capacidade de inovar não só o manteve relevante, mas também o consolidou como um pioneiro do gênero. A mudança em sua música também veio acompanhada de uma transformação em sua imagem. Sandro deixou para trás a jaqueta de couro e os jeans justos para adotar um visual mais sofisticado. Ele aparecia no palco com trajes elegantes, acentuando sua presença como um artista maduro e versátil. No entanto, ele nunca perdeu sua característica cabeleira longa nem seus movimentos sensuais, que continuavam sendo uma marca registrada de suas apresentações. Essa evolução estilística não foi apenas uma estratégia comercial, foi uma expressão autêntica de seu crescimento como artista. Sandro entendeu que a música deveria ser um reflexo das emoções humanas e sua habilidade de transmitir paixão e vulnerabilidade. Isso o transformou em um ícone atemporal. Sua transição de um roqueiro rebelde a um mestre da balada romântica não só ampliou seu público, mas também definiu uma era na música latina. Sucesso cinematográfico. Além de ser um ídolo musical, Sandro deixou uma marca indelével no cinema argentino e latino-americano.
Sua incursão na tela grande começou no final dos anos 60, quando protagonizou Quero Lenarme de Ti, um filme que combinava romance, drama e música. Esta estreia marcou o início de uma carreira cinematográfica que abrangeria 12 filmes entre 1969 e 1970. Em 1980, consolidando-o como uma das figuras mais emblemáticas do cinema musical de língua espanhola. Os filmes de Sandro eram uma extensão de sua música e de sua personalidade artística. Nelas, ele interpretava personagens que refletiam sua imagem romântica e sedutora, o que o transformou no galã. Ideal para milhões de espectadores. Produções como Muchacho, Gitano e A Vida Segue Igual não só se destacaram por suas tramas divertidas, mas também por suas trilhas sonoras, que incluíam alguns de seus maiores sucessos. Em 1970, Sandro recebeu o Obelisco de Prata por sua contribuição ao cinema e à música, um reconhecimento que consolidou seu status como uma figura cultural integral. Esse prêmio simbolizou o impacto de seu trabalho além do âmbito musical, destacando sua versatilidade e capacidade de cativar audiências em diferentes meios. A popularidade de seus filmes não se limitou. A Argentina também teve um sucesso considerável em outros países da América Latina. Sandro se tornou uma ponte cultural, levando a música e o cinema argentinos a lugares onde antes não tinham chegado com tanta força. Isso o posicionou como um embaixador da cultura latina, em uma época em que o acesso a produções estrangeiras era limitado. O sucesso cinematográfico de Sandro foi uma prova de sua capacidade de diversificar sua carreira e permanecer relevante em várias plataformas. Seu carisma e talento lhe permitiram dominar tanto o palco quanto a tela, deixando um legado que continua sendo celebrado por fãs e críticos. Seus filmes não só capturaram o espírito de sua época, mas também solidificaram seu lugar como um dos artistas mais completos e queridos da América Latina. Problemas de saúde se tornaram um tema delicado e preocupante à medida que sua carreira avançava. Durante décadas, o ídolo da América Latina viveu uma relação complexa com o cigarro. Um hábito que começou na juventude e o acompanhou por grande parte de sua vida. Dizem que ele chegou a fumar até 80 cigarros por dia, uma quantidade que eventualmente lhe trouxe consequências. Nos anos 90, os primeiros sintomas de enfisema pulmonar começaram a se manifestar, marcando o início de uma luta que seria tão difícil quanto sua vida nos palcos. O diagnóstico de enfisema pulmonar crônico foi devastador para Sandro, tanto pessoal quanto profissionalmente. Sua voz. Essa poderosa ferramenta, que o conectava com milhões de fãs, começou a mostrar sinais de desgaste. No entanto, apesar das recomendações médicas para se afastar completamente, Sandro decidiu seguir em frente, embora sob novas condições. Em um de seus concertos mais emblemáticos, ele usou um suprimento de oxigênio conectado ao seu microfone para poder se apresentar, demonstrando seu compromisso inabalável com seu público. Mesmo quando sua saúde estava em declínio, Sandro encontrava maneiras de manter sua paixão pela música. Durante os ensaios, ele costumava cantar sentado e com pausas frequentes, mas sempre se certificando de dar o melhor de si em cada interpretação. Essas sessões íntimas se tornaram um reflexo de sua resiliência e amor pela arte. Com o tempo, as limitações físicas se tornaram mais evidentes. Em 1998, ele anunciou publicamente sua aposentadoria dos palcos devido à sua condição. Embora tenha deixado em aberto a possibilidade de continuar conectado com seus fãs através de gravações e encontros especiais. Esse anúncio marcou um momento de grande tristeza para seus seguidores, mas também mostrou a vulnerabilidade de um homem que sempre foi visto como um símbolo de força e paixão. Apesar dos desafios, Sandro manteve uma atitude otimista, se submeteu a inúmeros tratamentos e lutou com determinação contra uma doença que não afetava apenas seu corpo, mas também seu espírito artístico. A etapa final de sua vida foi marcada por sua coragem, deixando uma lição de perseverança e amor pela vida que continua a inspirar aqueles que lembram de seu legado. Transplante de pulmão e coração. O capítulo mais dramático na vida de Sandro chegou em 2009, quando, após anos lutando contra o enfisema pulmonar, ele foi colocado na lista de espera para um transplante de coração e pulmões. Esse procedimento extremamente complexo e arriscado representava sua única esperança de vida.
A notícia chocou seus fãs, que organizaram correntes de oração e enviaram mensagens de apoio ao artista. Sandro enfrentava um dos maiores desafios de sua vida, mas o fazia com a mesma coragem com que havia conquistado os palcos. No dia 20 de novembro de 2009, no Hospital Italiano de Mendoza, a cirurgia foi realizada. O procedimento foi bem sucedido a princípio, e os médicos se mostraram otimistas sobre sua recuperação. Sandro, que vinha lutando com dificuldades respiratórias severas, conseguiu experimentar uma melhora inicial notável. No entanto, o processo de adaptação aos novos órgãos não esteve isento de complicações. Em dezembro, ele foi submetido a outra cirurgia devido a uma perfuração em um dos pulmões transplantados. Um dado comovente sobre esse período é que o doador dos órgãos de Sandro foi um jovem de 22 anos que faleceu em um acidente. A família do doador expressou seu desejo de ajudar a prolongar a vida de Sandro, reconhecendo o impacto que ele teve em milhões de pessoas ao longo de sua carreira. Esse gesto generoso simbolizou o poder do legado de Sandro, capaz de inspirar até mesmo nos momentos mais sombrios. Apesar dos esforços médicos, as complicações continuaram. A pneumonia e as infecções hospitalares começaram a deteriorar sua saúde. Ainda assim, Sandro mostrou uma força incrível, se comunicando com sua esposa, Olga Garaventa, e agradecendo o apoio de seus seguidores. A determinação dele em superar as adversidades o manteve lutando até seus últimos dias. No dia 4 de janeiro de 2010, Sandro faleceu devido a um choque séptico. Sua partida deixou um vazio imenso no mundo da música, mas também um legado inesquecível de paixão, entrega e amor pelo seu público. A história dele não é apenas um testemunho de sua grandeza como artista, mas também de sua força como ser humano, enfrentando a adversidade com dignidade e coragem. Impacto pós-morte. A morte de Sandro, no dia 4 de janeiro de 2010, marcou o fim de uma era para a música e a cultura popular latino-americana. Sua partida, após uma longa batalha contra o enfisema pulmonar e as complicações de um transplante, deixou milhões de fãs em um estado de luto profundo. No entanto, seu legado continuou ressoando com força, demonstrando que seu impacto ia muito além de sua presença física. Os dias posteriores à sua morte foram cheios de tributos e homenagens. Milhares de pessoas se reuniram no Congresso Nacional Argentino para se despedir de seu ídolo, formando longas filas que se estendiam por quarteirões. O velório foi um evento massivo que refletiu a conexão única que Sandro havia estabelecido com seu público. Durante a procissão fúnebre em direção ao cemitério privado de Londonx, mais de 100 mil pessoas acompanharam o percurso, mostrando seu respeito e admiração pelo artista. A canção dele, Rosa Rosa, voltou aos primeiros lugares das paradas de sucesso em vários países da América Latina após sua morte. Esse fenômeno destaca como sua música continuou sendo um refúgio emocional para seus seguidores. Até mesmo no meio da dor. O impacto de Sandro não se limitou apenas aos seus fãs. Artistas de diferentes gêneros e gerações prestaram homenagem ao seu legado, reconhecendo sua influência na música latina. De Charly Garcia a Ricardo Montaner, muitos destacaram como Sandro abriu caminho para que outros artistas explorassem o pop romântico e o rock em espanhol. Sua influência também se estendeu ao cinema e à televisão, onde seus filmes e gravações continuaram sendo exibidos como um lembrete de seu talento multifacetado. Além disso, sua história pessoal, marcada pela resiliência e pela luta, inspirou livros, documentários e programas especiais dedicados a explorar sua vida e obra. Mais de uma década após sua partida, o legado de Sandro permanece vivo na memória coletiva da América Latina. Suas canções, seu estilo único e sua paixão pela música continuam sendo celebrados por novas gerações. Sandro não foi apenas um ídolo de seu tempo, ele se tornou um símbolo de perseverança, criatividade e amor pela arte, deixando uma marca indelével na história da cultura latina.